Fala, fera! Um excelente dia, uma abençoada quarta-feira para você e para a sua família. Hoje é dia de Verdão e tô chegando aqui ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão. E como sempre, antes das informações do Goiás, as primeiras desta quarta-feira, os abraços e saudações esmeraldinas. Saudações esmeraldinas aos internautas, ao Vitor Santos, né, também ao Edivan Paulino, o Josimar Jesus, ao Leandro Silva, ao Evaldo Carvalho, ao Bruno Rodrigues, o perfil Murilo Costa, né? O Murilo Costa me perguntou se o Vila vai transmitir no YouTube. Vai não, Murilo. Hoje vocês estão intimados às 5 horas da tarde estarem ao vivo comigo na Band News Feras Esporte com todas as informações desse jogão do Goiás contra o Vila. A transmissão nossa, confirmando, começa às 5 horas da tarde. Já estaremos ao vivo lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. E para encerrar essa sessão de abraços, na telinha, o comentário dele, João Vitor Teodoro, pedindo para eu perguntar para o Zé Ricardo por que ele não abandona o esquema 4-3-3, escala o Goiás do 4-4-2, dando a maior liberdade ao Juninho, né? E aí colocando o Edson no time. Ô, João Vitor, eu gosto da sua ideia, até concordo com ela, interessante. Eu só acredito que a mesma ainda não esteja acontecendo porque o Edson ainda, de repente, não esteja 100%, né, na questão física. Mas isso que você colocou aqui, eu acho que é muito palpável para os jogos da Copa do Brasil e também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pessoal, feras, hoje, né, teremos então o jogo do Goiás contra o Vila Nova, né? Pelo outro lado, teremos o duelo lá no DF, na Boca do Jacaré, Brasiliense e Cuiabá. É o jogo de ida entre os dois times. Desse jogo Brasiliense e Cuiabá vai sair o adversário do Goiás ou do Vila na semifinal Copa Verde. Então hoje o jogo de ida lá no DF, na Boca do Jacaré, e aí na quarta-feira que vem o jogo da volta lá em Cuiabá. E hoje, né, então, no Onésio Brasileiro Alvarenga, 8 horas, o Goiás realiza o jogo de ida contra o Vila. O jogo da volta vai ser, né, lá no estádio Arley Pinheiro, Caldeirão Verde, no próximo domingo. Apita o jogo de hoje. André Rodrigues, aqui a escala aqui, pessoal. Apita o Davi, né? O Davi de Oliveira, ele que é lá do Espírito Santo. O assistente 1 é o Douglas Pang, também que é do Espírito Santo. O assistente 2 é o Pedro Amorim de Freitas, também do Espírito Santo. Então, trio capixaba comandando o jogo hoje entre Goiás e Vila, e o quarto árbitro vai ser o Eduardo Tomás. Sobre a escalação do Goiás, eu quero entrar nesse tema após, né, esse comercial maravilhoso da Gigante Center Pisos, mostrando aí para vocês mais uma vez a mega loja inaugurada, a mega loja Center Pisos, e com esse jingle maravilhoso. Tá precisando um belo piso encontrar? Fale com quem vende mais piso em Goiás. Mais de 600 tipos pra escolher. Na Center Pisos sua obra é show. Os mais belos porcelanatos. O menor preço, maior prazo. Maior shopping do piso e porcelanato. Na Center Pisos sua obra é show. Muito bem, aí o comercial maravilhoso da mega loja Center Pisos, que é disparada o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. Sobre a escalação do Goiás, pessoal, é segredo, é mistério. O Zé Ricardo não vai ter o Breno Herculano, que está no departamento médico, né? Será que o Zé Ricardo vai manter o time do jogo contra o Goiânia? Só relembrando aqui, né, o time que enfrentou o Galo: Tadeu, o Dieguinho na lateral direita, na zaga o Ian Souto e o Edu, na lateral esquerda foi o Sander, meio de campo com o Juninho, né, o Wellington e o Ivan Torres. Ataque com Paulo Baia, né, o colombiano Ângelo Rodrigues e também o Alano. Esse foi o time que iniciou o jogo contra o Galo. E aí, você acredita que o Zé Ricardo vai repetir esse time hoje contra o Vila? Ou você acredita em alteração ou alterações? Se acredita
né, qual é a alteração que você queria ver no Goiás ou alterações. Eu quero que você deixe o seu comentário na telinha aqui desse vídeo do Fala Fera e aproveite, dê o seu like, o seu joinha e compartilhe esse canal com o seu amigo Esmeraldino. E vamos trazer, né, aqui no Fala Fera, no clima desse grande jogo entre Goiás e Vila e Goiás, lateral esquerdo Sander, no clima dessa rivalidade do futebol goiano, no clima da Copa Verde. Sander, aqui no Fala Fera. Ô Vila, Sander. Bom dia primeiramente, né, segunda vez, e como você falou, é uma guerra, né, é o nosso jogo mais importante nesse momento, então temos que encarar dessa forma, até pelo fato de nós ter sido eliminado, né, no estadual, então isso doeu muito, passamos aí alguns dias envergonhados pela situação, é muito triste, mas assim como profissionais a gente tem que saber que temos que dar o passo à frente, procurar trabalhar já buscando o nosso próximo objetivo, que é o nosso próximo jogo. Então essa semana foi muito dura para nós, de muito trabalho, muita dedicação, corrigindo erros que nos acarretou nessa desclassificação. Então isso foi importante para nós, porque agora precisamos ter esse foco principal nesse campeonato, que no momento é a nossa vida. O Sander se colocou bem, no momento é a nossa vida no ano aqui no Goiás. E aí esse jogo, os jogos contra o Vila no mata-mata, Copa Verde, eles valem muito mais do que simplesmente uma vaga à semifinal da Copa Verde. Essa classificação contra o Vila, ou de repente a desclassificação contra o Vila, poderá ser emblemática aqui no Goiás? Temos objetivos principais nesse campeonato, né? Sabemos que temos objetivos em jogo para nós, que é fundamental para nós. Então, encarar esse jogo dessa forma como nossa vida, acredito que é a mentalidade de todos. Eu principalmente encaro todo jogo como o jogo da minha vida, até porque essa instituição é o que banca a minha vida, o meu trabalho, né? Então eu tenho que encarar isso, mas porém a rivalidade entre o nosso adversário é o principal. Então dentro dessa situação hoje a gente precisa passar dessa fase, ser um adversário que vai nos impor uma dificuldade um pouco maior. Então temos que ter esse detalhe, o principal detalhe nosso é nessas questões. Diante dos erros e acertos dos outros jogos, isso aí o professor trabalhou nessa semana. Então algumas coisas foram totalmente corrigidas, outras a gente sabe que perante o jogo a gente vai ter que se adaptar a isso. E então a gente é preparado nos treinamentos para que essas situações a gente consiga administrar e consiga trabalhar dentro do jogo. Então foi fundamental. Claro que nós não queríamos, evidentemente, em nenhuma hipótese um atleta pensa numa desclassificação, e isso, como eu falei antes para você e para todos aqui, foi muito vergonhosa para nós, pelo nosso estado, pelo aquilo que quando eu cheguei aqui na primeira vez, primeiro dia que a gente veio aqui, eu deixei claro para vocês, a gente fez eu dei a minha palavra para vocês, tanto para vocês quanto para a torcida, que a gente ia classificar, a gente ia ser campeão, e eu deixei a desejar, nós deixamos a desejar isso. Então isso foi muito vergonhoso para mim. Então agora, como eu falei, esse jogo é fundamental para nós. Os últimos clássicos entre Vila e Goiás têm tido poucos gols, tensão, assim, jogos duros. E nesse clássico vocês pegam esse contexto de o Goiás está vindo de uma eliminação, o Vila Nova uma derrota talvez inesperada na semifinal, troca de técnico, uma pressão em cima deles também, de certa forma. Vocês esperam um jogo truncado dessa maneira, poucos gols, duro, é o detalhe que vai decidir, mas vocês esperam um jogo nervoso nesse primeiro confronto? Assim, antecipadamente fica difícil de falar, mas eu te respondo de uma forma que vai ser um jogo onde o emocional vai ser muito importante, o emocional, a parte da inteligência, de poder dentro do jogo, poder captar essas situações, como eu falei antes, assim, para neutralizar o adversário e poder buscar os espaços onde ele venha a deixar para nós. Então emocionalmente vai ser, até porque move a cidade esse clássico, e para nós move, como eu falei para ti, é o jogo das nossas vidas. Eu não sei como eles estão pensando, acredito que esteja pensando assim, mas para nós não basta o 100%, tem que ser mais que 100%, tem que ser 120, 130.